Fala galera, a partir de hoje a ideia é falar sobre os adversários dos brasileiros na Libertadores. Então, à medida em que os clubes forem enfrentando novos adversários, a ideia é postar aqui no canal algumas análises rápidas sobre como vem jogando as equipes, de que forma elas atuam. Começando pelo Galo, que vai enfrentar o Defensor que sofreu nas duas partidas, né, até aqui nessas fases preliminares da Libertadores, tanto diante do Bolívar quanto contra o Barcelona do Equador. Foram jogos bastante complicados, o do Barcelona até com a questão fora de campo também envolvendo, mas o fato é que algumas fragilidades ficaram expostas, assim como alguns pontos fortes. O Defensor é hoje uma referência no Uruguai em revelação de jogadores. Então, se a gente for olhar para os últimos anos, diversos bons nomes surgiram por lá. E é mais uma vez um time recheado de jogadores jovens. Então tem jogadores que estiveram, por exemplo, no Sul-Americano Sub-20 com o Uruguai, é o caso do Emiliano Gomes, bom atacante, que pode até ser utilizado dentro desse confronto. Também é o caso do Bocelli, outro jogador de frente, garoto, que vai tentando ganhar seus primeiros minutos. Mas outros também fazem parte desse grupo, em diferentes setores. Então, se a gente olha, por exemplo, para as referências, eu destacaria o Pablo Lopes como principal driblador, pode jogar como um segundo atacante, pode jogar fechando a linha de meio campo pelos lados, dependendo da abordagem, já que foi um time que variou já dentro da Libertadores diferentes sistemas, já jogou no 4-4-2 com duas linhas, e aí o Pablo Lopes é segundo atacante. Já jogou no 4-1-4-1, e aí ele fecha essa segunda linha pelo lado, à frente de um volante, geralmente o Cristóbal. Já jogou no 5-4-1 também, dependendo do momento do jogo. Inclusive foi com uma linha de 5 que jogou no último fim de semana contra o Peñarol no Campeonato Uruguaio, mas aí já com um time misto, né? Então, também pensando na partida diante do Galo na Libertadores. Outro destaque é o Rabunhal, um jogador que até aparenta ser mais lento, um jogador mais de força física, aparentemente, mas é quem tem a qualidade técnica para conduzir a bola, carregar, buscar um passe, uma batida de fora. Ele pode deixar um pouco mais de espaços no momento defensivo, porque ele é um jogador que tem mais facilidade para retomar a bola pressionando do que voltando para compor essa linha. E como o Defensor é um time que privilegia o comportamento defensivo, tentar se fechar com linhas próximas, tentar jogar com um bloco mais defensivo buscando os contra-ataques, esse comportamento do Rabunhal pode, ao mesmo tempo, acrescentar muito com a bola, mas deixar o time um pouco mais vulnerável sem a bola também. Entre outros jogadores, La Quintana, Piquerez, Napoli, Facundo Milan, que é o atacante reserva, o Correia, que é outro atacante de velocidade, são todos jogadores mais jovens que ainda vão buscando espaço dentro da equipe, entrando e saindo. É o caso do Napoli, que já fez bom jogo nesse início de ano até aqui como um meio-campista a mais. La Quintana e Piquerez se alternam, mas são opções de lado de campo, dependendo da formação. Então, se quiser ter um pouco mais de velocidade, pode ser que um deles entre. Então, vai depender muito disso e de qual vai ser a estratégia para ver como a equipe vai encarar o Atlético. Bom, indo então para a formação, pegando como base a formação que pode ser a mais defensiva possível, partindo de um 4-1-4-1 com liberdade para o Pablo Lopes na ponta esquerda, ele pode jogar em diferentes funções. E aí eu deixo algumas possibilidades, né? O Beltrán foi mal nos primeiros jogos, o Maurício Gomes começa a ganhar espaço na lateral direita. E Álvaro Gonçalves vai ser meio-campista ou vai jogar pelo lado direito do meio-campo, fechando uma segunda linha à frente do Cristóbal como único volante? Napoli, Piquerez seria o cara para fechar o lado esquerdo. São algumas das alternativas, com o Rabunhal sendo esse meio-campista que sai um pouco mais. Vamos então para o funcionamento do time. O funcionamento do time tem, se for partindo desse 4-1-4-1, vai ter essas linhas bem definidas, provavelmente com um bloco mais recuado, e o Cristóbal pode até virar um terceiro zagueiro. Essa movimentação aconteceu na partida contra o Barcelona, no jogo da volta. Foi um 5-4-1 em vários momentos, mas ele é esse primeiro volante, naturalmente à frente. Se for o Pablo Lopes pela ponta esquerda, ele naturalmente vai virar um segundo atacante, dando companhia ao Navarro e trazendo o Villodo para subir um pouco mais, buscar os cruzamentos, a bola parada também, que vem muitas vezes do lateral esquerdo. O Rabunhal, sendo um meio-campista numa dupla de volantes ou à frente, é quem sai um pouco mais pela qualidade técnica. Então, o time vai ter o Rabunhal tentando acionar o Pablo Lopes com o Navarro como referência. Se for o Piquerez o meia pela esquerda, o time ganha uma saída mais forte por lá. Se for o La Quintana na direita, em vez do Álvaro Gonçalves, ganha mais velocidade para explorar o lado direito. E um grande ponto-chave foi a fragilidade no 1 contra 1 da lateral direita. O Beltrán sofreu nos jogos em que atuou, tanto contra o Bolívar quanto diante do Barcelona. Então esse foi um lado perigoso, até porque o Rabunhal é um meio-campista que tem mais facilidade para subir e pressionar do que exatamente para voltar. Essa recomposição pode deixar espaços e aí o Cristóbal vai acabar entrando para virar esse zagueiro, ajudando a compensar um pouco esse problema da movimentação por lá.
O último ponto que vale destacar é a presença do Navarro, o centroavante, aí já um pouco mais veterano, mas que é o cara da referência. Então, se essa saída vai ser mais longa, o pivô vai ser dele. O Navarro é quem vai tentar fazer essa bola parar ali na frente, tentar sustentar o time, até para dar tempo para que o resto da equipe se aproxime. Qual vai ser a formação? A gente vai ter que esperar para ver. Até porque os nomes podem variar também no início de ano, que tem algumas modificações de jogo para jogo, como a gente viu nas variações que a gente olhou agora há pouco, e também nas escalações que a gente olhou desde os primeiros jogos da Libertadores também. Então essa questão na lateral direita, o Bertrand já foi vulnerável, o Maurício Gomes começa a ganhar a posição dele. No meio-campo são inúmeras as combinações diferentes. O Álvaro Gonçalves experiente pode ser um fator a mais para reforçar a marcação, tanto por dentro quanto por fora. E aí até eventualmente dar uma proteção maior para sua lateral direita. Mas se for para destacar individualmente, eu ficaria com Rabunhal no meio-campo e Pablo Lopes como esse segundo atacante com qualidade e velocidade para tentar incomodar nos contra-ataques. Por hoje é isso, conto com a curtida de vocês, conto com a inscrição no canal também e os comentários, é claro. Até a próxima, um abraço.